Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Mas eu não queria deixar passar este dia sem reconhecer e agradecer a Deus pela vida das mulheres da nossa igreja, pela vida das mulheres que nos acompanham na nossa história, na nossa família, pelas mulheres que marcam a nossa jornada, seja nos ambientes que congregamos, seja na nossa jornada pela vida. E também, de forma humilde, mas também necessária, reconhecer que muitas vezes as vozes e os dons das nossas mulheres têm sido subestimados na história. E, infelizmente, subestimados até o dia de hoje. E o convite das Sagradas Escrituras é que nós possamos ouvir com seriedade e com atenção a forma como Deus usa as mulheres, a forma como Deus fala conosco através da voz das mulheres. Mulheres que Deus levanta, mulheres que Deus usa. E através dessas mulheres faz pousar diante de nós a beleza de uma sabedoria que só vocês, mulheres, possuem. Por isso eu queria, na reflexão de hoje, usar como tema a beleza que freia a violência. E o tema é provocativo, mas necessário, porque diz respeito a um episódio bíblico, mas que de alguma forma reflete a realidade na qual cotidianamente nós estamos inseridos. E essa sabedoria que você, mulher, detém, não é uma sabedoria para ser usada apenas nos dias bons. Essa sabedoria, inclusive, é uma manifestação divina do cuidado de Deus sobre nós quando encaramos nas contingências da vida os dias ruins. Porque tem, de forma muito aparente, sido percebido, e creio que não apenas por mim, mas por todos nós, de que o mundo parece acelerar rumo ao pior. Ao invés de sermos surpreendidos cada vez mais com boas notícias, somos impactados por notícias que parecem que trazem cenários e circunstâncias cada vez mais marcadas pela maldade humana. E falo isso porque isso se faz presente na nossa rotina. E eu não estou me referindo aqui especificamente ao que está acontecendo no Oriente Médio, as guerras que têm marcado a história. O que eu estou me referindo especificamente aqui é algo que nos alcança a todos no nosso dia a dia. É uma palavra dita de forma inadequada que vira ofensa. É uma ofensa que acaba virando uma ameaça. E uma ameaça que, quando não controlada, se traduz numa retaliação. Isso está acontecendo nas ruas. Vez por outra, nós vemos pessoas saindo de si, perdendo o controle e manifestando a sua fúria diante de circunstâncias desnecessárias, por causa de uma ultrapassagem no trânsito, por conta de uma vaga no estacionamento, porque alguém buzinou, por conta de uma posição na fila de supermercado, razões desnecessárias para a manifestação de violência. Violência que nasce a partir da oralidade, por expressões que são projetadas para nós ou de nós para os outros, e que acabam se traduzindo em gestos, e quando não, em atos violentos que comprometem, inclusive, a existência dos outros. Mas isso não está presente apenas nas nossas ruas. Isso está presente na internet. E somos a geração digital. E temos percebido como que a violência tem crescido de forma exponencial na virtualização. Temos hoje, inclusive, entidades, tanto civil quanto governamental, se estruturando por meio de órgãos e por meio
de empresas que se especializam em segurança e proteção por conta da violência crescente no meio virtual. Mas isso não está presente só na rua, isso não está presente apenas na internet, por vezes a gente vê isso presente dentro das nossas casas. E a pergunta que surge dentro deste cenário que nos alcança a todos é: será que vale mesmo a pena obedecer a Jesus quando, tomados por essas circunstâncias, e o nosso coração nos conduz a um ato de vingança que parece, naquele momento, ser justo, justificado? Porque, vez por outra, parece sim que temos o direito de reagirmos quando a maldade se agiganta diante da gente. E eu queria exatamente provocar os nossos corações com esta pergunta de manter o nosso coração obediente e fiel a Deus, mesmo quando somos tomados e conduzidos a uma tentativa de aplicabilidade da justiça, quando ela parece, sim, ser necessária. Eu queria usar essa pergunta como um pano de fundo diante deste tema, para que consigamos, no transcurso dessa reflexão, lermos juntos. E aí eu convido você a acessar a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, lá no capítulo de número 25. 1 Samuel, capítulo de número 25. Eu quero convidar você, sim, mesmo que o texto há de ser projetado, a acessar o texto sagrado. Isso tem um valor para nós, especialmente para você na sua jornada espiritual. 1 Samuel, capítulo de número 25. Esse capítulo traz para nós a história de um homem que fecha o seu coração, de um outro homem que é denominado como homem de Deus, que por um fio não perde o rumo, e nesse ambiente surge uma mulher que no meio do caos tem coragem de usar a sua beleza, a sua sabedoria para frear o pior. Mas antes da gente ler, eu preciso deixar claro algo para que o nosso coração não tenha a tendência de, por conta de uma leitura superficial do texto e de uma escuta superficial da leitura que farei, traçarmos aqui uma tese equivocada. Porque o texto não está tratando, e você vai perceber isso, eu vou colocar aqui entre aspas, papel da mulher. Como se Deus colocasse sobre as mulheres o fardo e a responsabilidade de conter a brutalidade e a violência masculina. O texto não nos autoriza isso. O que eu quero é que você ressignifique a sua lente para que consigamos ler de forma adequada o texto, porque o que o texto vai mostrar é o retrato de uma sabedoria que Deus dá ao seu povo, seja homem, seja mulher, para impedir que o mal avance, para impedir que vidas sejam machucadas e feridas pela maldade, pela fúria, pelo ódio, pelo desejo de vingança. Então nós temos aqui, sim, o destaque de uma mulher, mas nós precisamos ler este texto entendendo que a mensagem central diz respeito a você, a mim, homem, mulher, nos papéis que desempenhamos, nas funções que ocupamos na nossa rotina. Esclarecido isso, o texto faz 4 movimentos, e nós vamos exatamente usar esses 4 movimentos para entender o que Deus fez neste momento da história e o que Ele deseja realizar através das nossas vidas neste exato momento da nossa história. E o primeiro movimento é este: coração fechado. Quando o meu, e aqui eu quero dar destaque exatamente a isso, quando o meu vira ídolo. E o texto que vai fundamentar essa tese está registrado aí nos primeiros 3 versos do capítulo 25 de 1 Samuel.
1 Samuel 25, de 1 a 3, nos situa. Diz primeiro que Samuel morreu. Depois nos informa que Davi desceu ao deserto de Parã. E nos conta que ali havia um homem muito rico que se chamava Nabal. Nabal era casado com uma mulher. O nome dessa mulher é Abigail. E o texto faz questão de qualificar Abigail. O texto diz que Abigail era sensata e bonita. Mas não para aí. Em contraponto, o texto diz quem Nabal era. Nabal era um homem rude e mau. Em outras traduções vai dizer tolo, insensato, cheio de si, autossuficiente. E é interessante porque o texto aqui já abre com tensão. Diz que Samuel morreu. Samuel tem um papel fundamental sobre a vida de Davi. Davi agora está sem o seu mentor. Davi está sem o seu veterano. Sem o seu refúgio. E agora, a história transcorrida, Davi está em fuga. Vai parar no deserto, desgastado, emocionalmente instável, debaixo de uma pressão tremenda, porque a sua vida está em risco. Ele já havia sido agora eleito o novo rei de Israel, não havia ainda sentado ao trono, ou seja, era de direito, mas ainda não era de fato. Mas está numa situação de transcurso da sua história que compromete a sua interioridade. E eu estou fazendo esse destaque não como desculpa para o pecado que Davi quase comete, mas exatamente para nos ajudar a entender o contexto do texto. A história avança e nos diz que Davi encontra uma casa com duas marcas. A primeira marca desta casa é riqueza. E a segunda marca desta casa, em contraposição a muita riqueza que possuía, era pouco temor. Os versos de 4 a 8, 10 e 11 dizem que Davi enviou 10 rapazes, dizendo-lhes, e aí se dirige a essa casa, que é a casa de Nabal e Abigail. Eu sei que o Senhor está tosqueando as suas ovelhas. Quando os meus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. Nada que fosse deles se perdeu. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós o que puder. Nabal, o homem insensato, tolo, rude, mau, responde. Quem é Davi? Por que deveria eu pegar o meu pão, a minha água e a carne do gado que eu abati e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Aqui surge o pecado do coração fechado. O coração de Nabal está petrificado, fechado no eu. Aqui é exatamente quando o eu, ou quando o meu, descrito no texto, se torna ídolo. Ele deixa de forma muito clara, o pão é meu, a água é minha, o gado é meu. Pode ser que a sociedade hoje, ao olhar para essa história, vá denominar essa postura de Nabal como autonomia. Mas o nosso referencial não é social. O nosso referencial é bíblico. E a Bíblia chama isso de tolice. Por quê? Porque quando a gente começa a trafegar pela vida, chamando aquilo que está nas minhas mãos de meu e de minha, eu estou mostrando de forma declarada que Deus está fora da equação. Porque eu preciso entender que aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, é fruto da graça de Deus. Eu não cheguei até aqui sozinho. Eu não estou aqui usufruindo simplesmente do fruto das minhas competências apenas. Há algo que me coloca nesta equação. E algo que me coloca nesta equação é Deus, que também está na equação. Por quê? Porque eu só trabalho, eu só produzo e só recebo o fruto da minha produção, porque antes de tudo o fôlego da vida foi renovado sobre a minha história.
Então, antes de tudo, há uma mão poderosa que está me sustentando. Sem esse sustento, sem essa prerrogativa da vida sobre a minha história, não existe o demais. Por isso que não podemos chamar isso de autonomia. A Bíblia chama isso de tolice, chama isso de arrogância. Por quê? Porque nós não somos suficientes. Nós não podemos trafegar como se fôssemos egos absolutos. Porque quando o nosso coração se fecha, a tendência é do mal acelerar a partir, inclusive, das nossas próprias mãos. E quase sempre, quando o coração se fecha de um lado, acende um ego ferido do outro lado. E quando um coração fechado encontra um ego ferido do outro lado, essa dureza mútua provoca uma reação. E normalmente reações sem o cabresto do Espírito Santo de Deus sobre nós, isso vira violência desnecessária. Violência desnecessária. Então esse é o primeiro movimento que a gente tem aqui, que precisamos nos atentar. É retirar de diante de nós, do nosso coração e do nosso vocabulário, a expressão meu, minha. Porque nós não somos detentores sequer da nossa própria história, da nossa própria vida. Deveríamos já ter aprendido isso, e vez por outra eu recorro a esse momento da nossa história, que foi exatamente o ano de 2020, a partir do dia 15 de março, quando, tomados pelos efeitos colaterais da pandemia, fomos colocados em lockdown e tivemos que lidar, durante 2 anos, com mortes prematuras que começaram a se avolumar diante dos noticiários e próximos a nós, mostrando a nossa finitude, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa incompetência sequer de nos mantermos vivos. Então a gente tem que retirar o meu, o eu, para abrir espaço para Deus nas nossas vidas. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é o ego ferido. É quando a vingança parece justiça. Quando a vingança parece justiça. Os versos 12 e 13 contam que os mensageiros de Davi voltaram e relataram cada uma das palavras de Nabal. E assim que Davi recebe o retorno das palavras de Nabal, Davi ordena os seus homens: ponha cada um a sua espada na cintura. Davi está acompanhado de 600 homens. Ele ainda tem um ato meio misericordioso e vai com cerca de 400 homens, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Ele está furioso, está com sangue no olho, e pega 400 homens para passar por cima de Nabal e de tudo aquilo que está vinculado ao seu nome. E aqui a gente precisa entender uma cultura, porque os homens de Davi não estão mendigando pão. Os homens de Davi estão aqui nem sequer fazendo um simples pedido de favor. Porque o texto nos diz que no deserto eles se tornaram como um muro de proteção para o rebanho e os homens de Nabal. O deserto, exatamente onde Davi e os seus 600 homens se encontravam, era exatamente o local onde havia a tosquia das ovelhas de Nabal. E era muito comum naquele período, os piratas do deserto, sabendo que era um período de festa e de tosquia de ovelhas, atacar rebanhos e roubar os rebanhos. E esses homens de Davi, sob o comando de Davi, estão ali protegendo as coisas de Nabal. Então o que Davi faz é simplesmente manifestar diante de Nabal um ato que voluntariamente foi realizado por ele e uma atenção cuidadosa de Nabal à necessidade dele e dos seus homens, que já estavam ali ajudando. Quando há a resposta incoerente, desaforada de Nabal, qualquer pessoa naquele contexto entenderia como justa a vingança de Davi.
Parece justo. Poxa, o camarada está ali, parou a vida, está cuidando dos rebanhos, está cuidando dos homens, impedindo que haja perda, está pedindo simplesmente pão, está pedindo simplesmente um cuidado, e o camarada vem com esse tipo de atitude. É por isso que no momento em que ele ouve a resposta de Nabal, ele perde o prumo. Aí ele decide fazer justiça com a própria mão. E aqui o texto é honesto, porque o texto vai nos dizer que Davi não é qualquer um. Davi é um homem de Deus, é um ungido de Deus, que inclusive momentos antes teve a chance de matar Saul, o seu perseguidor, e não faz isso. Quando ele tem a oportunidade, pelo contrário, ele declara: Deus é o meu juiz, eu não vou tomar o lugar de Deus aqui não. Deus há de manifestar a sua justiça. Só que agora esse homem de Deus está perdido. Por conta da tolice de um bêbado, porque depois da história a gente vai saber que Nabal está embriagado. Por causa da palavra tola de um bebum, ele perde as estribeiras. Isso aqui é um espelho para nós. E por que isso aqui é um espelho para nós? Porque a nossa maturidade de ontem não nos garante a obediência de hoje. Nós somos capazes de encarar um leão, mas ao mesmo tempo de tropeçarmos numa formiga. Essa é a nossa natureza. Por isso há necessidade de atenção. A vingança, mesmo que aparenta ser justa, na mão de um ego machucado, vira destruição. Há desproporcionalidade. Quando as minhas mãos são reflexo de um coração ferido e tomado por um ego machucado, o que vai ter como consequência são feridas, dores, sangue, injustiças. E o problema é que entre a aplicabilidade da minha justiça e da minha vingança a partir do meu ego machucado, é que no caminho até eu aplicar isso, há pessoas inocentes. Família, amigos, servos como nós temos aqui, gente que não escolheu isso. Gente que não escolheu isso. E isso aqui é prova de como o pecado age. O pecado arrasta gente. O pecado, ele transborda sobre a vida de outras pessoas. É aquele jovem que de forma indevida, imprudente, toma uma atitude que compromete a estrutura da família. Fere o coração da mãe, do pai, o nome da família. Por isso nós precisamos sempre perceber e entender quais são as expectativas espirituais do inimigo das nossas almas. Ele é destruidor. Ele não quer simplesmente destruir um, ele quer destruir todos. E ele é estratégico em gerar atos de destruição que reverberam sobre vida, sobre história, sobre ambiente, sobre casas, sobre famílias. Só que, no meio de tudo isso, que é uma realidade que nos alcança, vem um presente dos céus, porque as misericórdias lindas do Senhor são manifestadas não apenas neste momento da história de Davi, mas de alguma forma se reproduz sobre as nossas próprias histórias. Por quê? Porque no momento em que Davi está pronto a cruzar uma linha, um limite, Deus, de forma graciosa, permite que uma pessoa se interponha entre ele e a maldade que ele quer realizar. E quantas foram as vezes que Deus, de igual modo, fez isso com você e comigo? Colocou diante de nós um obstáculo humano por meio de uma vida, por meio de uma história, por meio do coração de alguém que decidiu, com liberdade, mas com cuidado e amor, colocar a mão no nosso peito e falar: para. Se você continuar nessa direção, você vai se ferir. E você vai me ferir. E você vai ferir todo mundo que está ao redor. Lembra lá da filosofia do Capitão Nascimento? No Tropa de Elite? Você vai se explodir, você vai explodir o pelotão e você vai me explodir. Tem gente que é assim, é kamikaze.
E a gente precisa ter perto da gente pessoas que sejam essa extensão das mãos de Deus sobre as nossas vidas. Pessoas que freiam a nossa queda. Pessoas que freiam as nossas atitudes. Pessoas que freiam a tentativa nossa, justificada ou não, de aplicar uma justiça travestida, na verdade, de uma vingança, ou uma vingança travestida de uma justiça. Esse é o segundo movimento que precisamos nos atentar dos efeitos colaterais de um ego ferido. O terceiro movimento é a sabedoria no caminho. Quando Deus freia a marcha do mal. Do verso 14 ao verso 17, as Sagradas Escrituras narram que um dos servos disse a Abigail: Davi e os seus homens foram muito bons para conosco. Nabal os insultou. Veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre toda a sua família. Olha que coisa interessante. Na hora que Davi recebe o retorno da mensagem de Nabal, o seu coração se agita e ele dá um berro para todo mundo ouvir. Se até amanhã, meio-dia, eu não acabar com tudo que tem o nome de Nabal, eu mudo o meu nome. Um dos empregados, quando ouviu, falou: o quê? Eu estou nessa também, né? Sobe na lambretinha dele, ó, sai correndo e entra dentro da casa de Abigail. Abigail, Abigail, a casa caiu. Eu preciso interceder não apenas por mim, mas pela senhora e pela sua família. E olha que coisa interessante, porque os empregados não vão pedir socorro a Nabal, eles vão pedir socorro a Abigail. E isso diz muito. Por quê? Porque Nabal é o arquétipo daqueles que são autossuficientes, que não são capazes de ouvir os outros, arrogantes, cheios de si mesmo. Por outro lado, eles sabem que Abigail é uma mulher lúcida, coerente, sábia, inteligente. E é por isso que se direcionam a ela. E os versos 18 e 19 contam que imediatamente Abigail, sábia, pega provisões, vai lá no freezer, no frost free dela, pega uma picanha de cordeiro maturado, coloca na caixinha de isopor, pega o melhor vinho que ela tinha, coloca no jumentinho e vai ao encontro de Davi. E o texto diz que ela está arrumando e fala assim, ó, por segurança, servos, vão adiante porque eu vou seguir. Aqui está a primeira marca da beleza de Abigail. E perceba, eu não estou tratando de beleza estética. Porque a primeira marca da beleza de Abigail é que ela enxerga. Ela está atenta à realidade. Ela está sintonizada com aquilo que está acontecendo ao seu redor. E ela sabe o seguinte, se eu não agir, isso tudo aqui vai virar morte. Nós vamos encarar os efeitos colaterais da morte. A segunda marca dela é que ela não apenas percebe, ela não apenas está sintonizada, mas ela age. Imediatamente ela já maquina ações que possam controlar o efeito colateral do que o seu marido insensato, tolo, bêbado fez. E é interessante porque Abigail não faz discurso sobre paz. Abigail não vai lá no seu Instagram, no seu Facebook, na sua rede social, fazer um post sobre paz. Abigail faz paz. Ela cria de forma concreta formas de a reconciliação acontecer. Ela sai da sua casa, monta no seu jumento e vai ao encontro de Davi. E os versos 23 e 24 dizem que quando Abigail viu Davi, desceu do jumento, prostrou-se e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. E aqui eu preciso ser muito cuidadoso, especialmente nesse dia em que celebramos o Dia Internacional das Mulheres, porque essa fala aqui não pode ser interpretada, nem pode ser usada para ensinar as mulheres a carregarem a culpa pelo pecado dos homens. Nem pode ser usada para dizer que alguém deve suportar a violência para manter a paz.
Não é isso que está acontecendo aqui. Isso seria perverso e a Bíblia não pode ser usada contra pessoas feridas. Coloque no seu coração, Abigail não tem nada a ver com isso. Ela não é culpada pelo insulto de Nabal. Ela não é responsável pela fúria que brota no coração de Davi. Ela não tem nada a ver com um e nada a ver com o outro. O que ela faz é se responsabilizar por uma paz que, se não manifestada, há de ser anulada, e os efeitos colaterais da fusão da ira de Davi com a tolice de Nabal, isso há de transbordar também sobre a vida dela. Então, naquilo que depender de vós, tenham paz uns com os outros. Ela entende isso. Ela quer ser, no meio do caos, agente de ordem. Ela quer ser, no meio da injustiça, da desigualdade, do desenfrear da maldade, um elemento de contenção. E ela está dizendo com a vida dela, eu vou me colocar na linha de frente para impedir que inocentes paguem uma conta que não pediram. Eu vou colocar a minha vida aqui como obstáculo para que o mal que está manifestado por meio de um pecado não alcance outras vidas. E isso é um brilho para que os nossos olhos sejam levados até os evangelhos, porque o que está sendo dito aqui? É um prelúdio da história de um outro homem, de uma outra pessoa que, na história da humanidade, como inocente, se coloca no meio. Que se coloca como esse obstáculo e toma o peso sobre si para que os efeitos da morte, da violência e do pecado não transbordem sobre a vida dos outros. Aqui, nesse exato momento, Abigail é como se fosse um arquétipo daquilo que Cristo Jesus seria e é sobre a sua vida e sobre a minha vida. Hoje nós estávamos na classe preparatória de batismo falando sobre isso. Jesus está na cruz e, no momento da sua crucificação, o pecado da humanidade repousa sobre ele. E naquele exato instante, a justiça é feita, desviando a ira de Deus que deveria ser projetada sobre nós, sobre o próprio Jesus Cristo. Porque a paga do pecado, o salário do pecado, ele tem que ser morte. Nós falamos sobre isso aqui na semana passada. Quando o casal, lá em Gênesis, peca, é necessário que haja morte. E um elemento da natureza que não pecou foi sacrificado para gerar pele, para a cobertura do pecado de Adão e Eva. Jesus Cristo é este animal que é representado simbolicamente pelo Cordeiro Pascal, que logo em mais alguns dias celebraremos, vem como esse elemento de substituição, de expiação dos nossos pecados. E no determinado momento, quando o pecado sobrevém em Cristo Jesus, ele faz a seguinte declaração: Pai, por que o Senhor me abandonou? Abandonou por quê? Porque naquele exato momento não pode coadunar pecado e Deus. Deus abandona porque naquele exato momento o pecado da humanidade repousa sobre o seu próprio Filho, para mostrar a nós a simbologia e o significado concreto, simples, mas ao mesmo tempo sério e profundo, sobre os efeitos do pecado sobre as nossas vidas, inclusive no que diz respeito à nossa vida espiritual. Quando andamos no pecado, estamos automaticamente anulando a ação, a presença de Deus sobre a nossa vida, a nossa história. Por quê? Porque onde há pecado, não há manifestação do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós vamos ver relatado nas Escrituras pedidos como: não afaste de mim o teu Espírito. E o que está acontecendo aqui, através da vida de Abigail, é a representatividade antecipada como um prelúdio histórico daquilo que Cristo Jesus seria. E os versos 25 a 31 dizem que ela chama Nabal de insensato e tolo, ela lembra Davi do seu Senhor, de Deus, e pede que ele não derrame sangue por vingança. E no verso 29, ela diz: a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Ela se interpõe, ela se coloca como obstáculo, ela segura o pior e ela faz teologia. Ela reposiciona Davi diante de Deus. Ela lembra Davi quem Davi é. Davi, você não é qualquer um, não.
Se você rolar no chão com Nabal, você vai ficar parecendo Nabal. Você não é Nabal. Você é um ungido de Deus, você é o novo rei de Israel. Em outras palavras, Abigail está dizendo assim: Davi, você está seguro em Deus. Essa luta não é luta sua. Você vai sujar a mão à toa. As suas lutas são lutas de Deus. Você não precisa provar através da força a vingança latente dentro do seu coração. Abra mão da retaliação. Por quê? Porque a sua vida está nas mãos do Senhor. Você precisa acreditar nisso, meu querido amigo, amiga, irmão e irmã. A sua vida está nas mãos do Senhor. O justo juiz, aquele que tudo vê, aquele que acompanha, não há nada que aconteça na sua história, assim como naquele momento na vida de Davi, que esteja fora do alcance de Deus. Davi então recebe uma mão no peito que para e uma voz que realoca a sua mente e o seu coração, a ponto dele então escutar, parar e recuar. E aí ele reconhece: eu dou graças porque Deus me freou através da sua vida. Versos 32 a 35 ele diz: bendito seja o Senhor, que hoje a colocou em meu caminho, que me impediu de derramar sangue e de me vingar. Isso aqui acontece até hoje. Deus, de forma graciosa, nos dá a oportunidade de sair dessa rota de colisão com o pecado, por conta dos nossos achismos, por conta do nosso ego, e com alguém, uma palavra, uma mensagem, uma manifestação misericordiosa e graciosa, Ele nos chama de volta ao temor do Senhor. E aqui eu preciso fazer um destaque. Homens casados, olhem para mim. Agradeça a Deus pela vida da sua mulher. Porque não foram poucas as vezes, eu sei disso, eu não sou vidente. Ela te livrou de você fazer uma bobagem. E não precisa se manifestar, mulheres, não precisa cutucar o seu marido. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas é fato. É fato porque isso é realidade na minha vida. A minha esposa foi, inúmeras vezes, essa manifestação misericordiosa e cuidadosa de Deus sobre a minha vida. Me livrando de, não foi uma ou duas bobagens, não, foram incontáveis bobagens. Então nós precisamos sim louvar a Deus por suas vidas, por suas histórias. Ao mesmo tempo, mulheres, vocês precisam buscar em Deus direção, discernimento, sabedoria, para continuarem sendo usadas como extensão das mãos dele na vida dos seus homens, na vida das pessoas que estão com você, na sua rotina. Vocês têm um quê de Deus a mais. Isso é fato. É a minha teologia. Se você, homem, não concorda com isso, senta e chora. Mas eu creio veementemente de que as mulheres têm um plus. É plus. O ato criacional está com as mulheres, não está com os homens. A criatividade, sabe, nos detalhes, o cuidado está com as mulheres, não está com os homens. E quando a gente vai olhar para a forma divina, a gente vê essa identidade de Deus nas mulheres. Porque se dependesse dos homens para criar o mundo, seria tudo cinza, preto e branco. Simples. Claro que dizem as boas teologias que Deus cria primeiro os homens e depois as mulheres, porque se tivesse criado primeiro as mulheres, estava até hoje tentando criar os homens. Por conta desse cuidado, por conta dessa perfeição. Mas vocês são, sim, hoje, essa beleza que precisa se traduzir não de forma estética, mas de forma ética, cuidadosa, sábio, na sua rotina, na sua vida, com o seu cônjuge, com seus filhos, na sua família, no seu ambiente de trabalho. E Abigail é exatamente isso aqui. Essa representação de pessoas lindas, cheirosas, queridas,
inteligentes, sensatas que precisamos trazer conosco. Gente que nos lembra, como o apóstolo Paulo nos lembra lá em Romanos capítulo 12, de que não podemos pagar mal com mal, que temos que responder o mal com o bem, porque nós somos de outra natureza. Nós precisamos trazer para perto da gente pessoas que olhem para nós e lembrem nós quem somos diante de Deus. Opa, você não é qualquer um, não. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, amado por Deus, amada por Deus. Você precisa crer que isso que você está passando está diante do olhar de Deus, do cuidado de Deus. Deus não te abandonou, não. Não há e não pode haver expectativa de que Deus vai pôr o dedo dele na história e vai transformar a história para o seu bem. Porque isso não é bíblico. Agora, o que temos de garantia é que mesmo que a vida seja gigante, nós teremos um Deus conosco. Porque esta é a presença de Deus. É o Emanuel. É aquele que disse, olha, fica firme, levanta a cabeça, eu estou contigo e juntos nós somos mais do que vencedores. Mas não diz que não vai ter tempestade, não diz que não vai ter doença, não tem nada disso na Bíblia. Qualquer outra coisa que está sendo pregada por aí, avesso, isso aqui, não é palavra de Deus. Isso é autoajuda. Isso é mensagem de coach. Isso é balela. Bíblia de verdade vai dizer, olha, vocês terão tribulações sim, terão problemas sim. Mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo e eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. E aqui, eu quero, porque existe um risco aqui, né, da gente terminar em Abigail e o sermão virar um moralismo. Como se eu dissesse, olha, faça isso e você será melhor, faça isso e tudo vai ficar melhor. E eu não vou fazer isso, até porque moralismo pesa e moralismo não transforma. O texto quer nos levar além, a esse Deus que salva, a esse Deus que cuida e a esse Deus que forma um povo de paz. E é o nosso último movimento. É a beleza crucificada. Cristo, o verdadeiro pacificador. Como eu disse, Abigail se coloca entre a ira de Davi e uma casa ameaçada. Abigail aqui faz uma mediação humana, mas limitada. Jesus, que é essa projeção histórica de Abigail, faz infinitamente mais. Abigail leva provisões para tentar apaziguar o coração de Davi e impedir que sangue inocente seja derramado. Jesus não. Jesus entregou a si mesmo, derramou do seu próprio sangue para impedir que houvesse uma colisão do pecado conosco e os efeitos colaterais dessa colisão. Jesus se entrega para satisfazer a justiça, a ira sobre o pecado. Porque lembrem-se, não se esqueçam disso. Quem deveria estar naquele madeiro era você e eu. Cristo não fez absolutamente nada para estar ali. Está ali porque decidiu substituir você e a mim sobre aquele madeiro. E quando ele faz isso, ele tem um propósito: dar a você e a mim paz definida, absoluta. É isso que ele deseja fazer com a gente. Porque, por natureza, nós oscilamos entre Nabal e Davi. Ora o nosso coração se fecha, ora a gente quer fazer justiça. Por isso, a gente não precisa de um exemplo, a gente precisa de um salvador. Eu trouxe, sim, Abigail como exemplo, mas ela não é o nosso referencial absoluto. O nosso referencial absoluto é Cristo Jesus. Por quê? Porque ele deseja derramar sobre as nossas vidas uma paz permanente. E é esse Cristo representado lá em Abigail, entre Davi e Nabal, que se coloca entre nós e a ira de Deus sobre o pecado que repousa na nossa identidade, na nossa natureza. Vocês já sabem disso, nós somos de natureza adâmica. O que nós merecemos é morte. E na cruz, Jesus vence o mal com o bem, com a sua própria vida. Na cruz, ele derrama a sua paz. E o que significa hoje ser verdadeiramente cristão? Não é ser membro da Casa Viva. Não é pertencer a uma igreja com uma placa bonita virada para a avenida. Ser cristão é confiar em Cristo Jesus.
Ser cristão é ser alcançado pela graça de Cristo Jesus. E uma vez salvos por essa graça, aprender com Jesus um novo jeito de viver a vida. Para que você e eu sejamos agentes, onde quer que estejamos, de manifestação dessa paz na nossa casa, no nosso casamento, na nossa relação com os nossos filhos, no nosso ambiente de trabalho, no trânsito, nas nossas idas e vindas. Porque isso não cai do céu. Isso é fruto da nossa disponibilidade, de uma inteireza de coração que, entregue e rendido ao senhorio de Cristo Jesus, se transforma numa extensão das mãos dele aonde quer que a gente esteja. Por isso eu quero concluir com 3 perguntas e um chamado. Primeiro, avalie onde está o seu coração. Será que o seu coração tem sido conduzido como o coração de Nabal? Fechado, duro, petrificado, norteado simplesmente pela idolatria do meu, do meu, do meu, do meu? Segundo, será que o seu ego está hoje ferido como o ego de Davi, pronto para reagir, para fazer justiça, custe o que custar? Eu não sei quem te feriu, não sei quem te magoou, mas você precisa colocar isso, se há em você, diante de Deus e pedir a Deus cura, para que te liberte disso. Tem pessoas que vão para a cama e levam para a cama 3, 4, 5, 6 pessoas na alma, acorrentadas dentro de si. Liberte-se disso. Terceiro, quem Deus tem colocado no seu caminho para te frear, para te impedir de praticar o mal que, vez por outra, você quer colocar para fora? Você já agradeceu a Deus por essa vida? Se você não tem, peça a Deus isso hoje, em nome de Jesus. Fala: Deus, eu preciso de alguém, de um anjo do Senhor em forma humana, para cuidar do meu coração. Se é a sua esposa, cuide dela, ame. Se é o seu esposo, cuide dele, ame. Orem juntos, peçam a Deus sabedoria, instrução, visão, coragem, ousadia, para serem, quando necessário, essa intervenção divina sobre a face da terra, sobre a sua vida, sobre a sua história. E o chamado é simples. Nessa semana eu quero que você escolha um ato concreto para vencer o mal com o bem. Talvez um pedido de perdão que você está aí segurando há tempo. O seu orgulho não deixa você andar. Não deixa você se dirigir em direção a essa pessoa. Peça a Deus: Deus, eu preciso me libertar disso. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso conceder perdão. Talvez seja uma generosidade que você está adiando. Lembre-se, você tem para ter, para dar. Você tem para você. Pode usufruir, mas não esqueça que a economia divina está nessa economia circulante, em que Deus coloca nas nossas mãos para usufruirmos, mas para também fazermos com que a justiça se manifeste. Talvez uma conversa humilde e verdadeira que vocês precisam ter com seu cônjuge, com seus filhos, para reordenar caminhos, mentes, corações. Lembre-se que, no fim, a beleza que salva o mundo é essa beleza capaz de manifestar paz, alegria, harmonia, onde está. Essa revelação de Cristo nas nossas vidas. E a minha oração, o desejo do meu coração é que Cristo nos livre de corações fechados, que Cristo nos livre de vingança travestida de justiça, e que Ele forme em nós, para o nosso bem, para a glória dEle, a imagem de Jesus, de gente sensata, de gente corajosa, de gente linda, de gente inteligente, que freia o mal quando ele se apresenta e se torna um agente de paz. Que isso seja real na sua vida, que isso seja real na nossa comunidade, para que sejamos verdadeiramente agência e agentes do reino sobre a face da terra, para ajudarmos Itaipava, Petrópolis, Rio, Brasil e o mundo a se tornarem um lugar melhor, porque ali nós estamos com a nossa vida, com a nossa história e com a instrumentalidade de Deus através de nós. Amém?